Lula indicar o Messias, que ele sabia desde o início da indicação que ele seria sabotado, podia até não ser sabotado ao ponto de ser derrotado, mas que ele seria. Então o presidente não pode indicar só uma pessoa da sua absoluta confiança, e está para nascer o presidente que indique pessoas que não são da sua confiança para o Supremo Tribunal Federal. Todos indicam pessoas que, ao seu ver, merecem a sua confiança. Então, o Lula não inovou ao fazer isso com o Messias. Apenas o Lula está numa conjuntura que é muito difícil para ele. Ele se elegeu por um lado, o Congresso se elegeu pelo outro, o Congresso é extremamente conservador, a direita está em processo de crescimento, e aí não é só no Brasil, também em outros lugares. Então, ele fez o que ele julgou que era possível. Mas ele poderia também ter negociado ali, se não quisesse negociar diretamente com o Alcolumbre, pelo menos negociado com as outras forças políticas um nome que fosse mais palatável, que fosse menos identificado com ele, Lula. Não fez Ó, isso. Nós temos a gente tem aqui a Michelle, ainda já que você falou em espera mulheres, aí, a Alice está chamando a atenção aqui de uns vídeos, porque senão não dá. Vamos ver. vamos ver a da Michelle, não Não, tem da vamos Michelle? chegar já na Michelle, porque é engraçado. A Michelle, ela foi mais responsável até pela eleição do André Mendonça para ministro do Supremo do que o próprio marido dela na época. Foi o marido dela que escolheu, o Jair Messias Bolsonaro. Mas depois largou o André Mendonça ali meio de lado. E a Michelle foi batalhando. Aí ela comemorou o evangelho, comemorou até com gritinhos e saltinhos em línguas estranhas, aquela coisa dela. E agora ela está comemorando a derrota de um outro evangélico, tão ou mais evangélico do que o André Mendonça, que é o Messias. Por quê? Porque o Messias foi indicação de Lula, entendeu? Ora, o Jair Messias Bolsonaro indicou o André Mendonça, que tinha sido ministro da Justiça dele. Tinha sido, se eu não me engano, advogado-geral da União também, como o Messias hoje é advogado-geral da União. Foi advogado-geral da União, Ora, exatamente. ora, tá para nascer o presidente que indica inimigo para o Supremo, ou pessoa com a qual ele não tem a menor afinidade. Isso não existe. Agora, dentro ainda dos vídeos que a Alice me lembra que a gente tem aí, a gente tem comemorações pelo lado da oposição, algumas falas pelo lado da oposição e outras pelo lado do governo, que eu acho que é interessante a gente ver. Esse é o Jorge Seife, senador Jorge por Santa Seif, Catarina. solta aí a fala do Jorge Seif. Da era vermelha do nosso país. Jorge Messias derrotado, mas quem foi derrotado foi o governo Lula, seus ministros, seus deputados, seus senadores. E hoje mais uma resposta do parlamento dizendo sim à dosimetria, sim à justiça, ainda que parcial. Vocês sabem que nós lutamos pela anistia ampla, geral e restrita, que virá em 1º de janeiro de 2027 com o nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro eleito, se Deus quiser, com a ajuda de cada um dos brasileiros. Muito obrigado. É uma grande hipocrisia da esquerda hoje negar a anistia para velhinhas com bíblias na mão, que estavam sem armas, que não cometeram nenhum golpe de Estado, enquanto que os próprios líderes de esquerda, ao contrário, admitiram, e um deles é o Gabeira, que na época eles sim queriam dar um golpe de Estado e tornar o Brasil não mais uma democracia, mas um regime esquerdista à la Cuba, à la Venezuela. Então foi uma grande vitória da justiça no dia de hoje. O que essa Carolina não diz, Caroline ou Carolina? Caroline, né? O Caroline que, Detone. o que ela não diz quando ela se refere ao Gabeira é que havia uma fatia da esquerda, na época da ditadura, que resolveu se opor à ditadura de armas na mão. Não acreditava que, pelos meios democráticos, combate dentro do Congresso, eleições, seria capaz de enfrentar a ditadura.
E olha, a ditadura durou 21 anos. Então, uma fatia da esquerda, que nem era a maior fatia da esquerda, pegou em armas e começou a assaltar bancos, a arranjar dinheiro, a matar até alguns militares, sem falar do número de pessoas que desapareceram, que foram torturadas e mortas pela ditadura. Pegou em armas e se opôs à ditadura, e aí o Gabeira deve ter dito em algum momento que se pensava em implantar um outro tipo de regime, mas Tinha não um gente ali regime de que acho que se derrotasse a ditadura ia tentar implementar um regime talvez até aos moldes dos regimes socialistas, comunistas. Tinha gente que tinha essa intenção, Muito mas bem, as mas pessoas ela... estavam lutando contra um estado de exceção, contra uma ditadura que torturava, matava, calava, jogava corpos Pois é, mas o que eu ia dizer é que a já colocava rato em vagina de estudante. Então, peraí, né? Você não tem como lutar contra uma ditadura a não ser pelos regimes democráticos, não existe. Você luta contra a ditadura expondo a ditadura e, às vezes, até pegando em arma. Muito bem, mas isso ela não explica, né? Fica parecendo que era apenas, vamos dizer, um lado contra o outro. Ela nem fala em ditadura, nem coisa nenhuma. Agora, muito bem, nós colocamos esses dois porta-vozes aí da direita, comemorando a derrota do governo ontem e hoje. E vamos botar porta-vozes pelo lado do governo explicando essas derrotas. Antes, só um segundo. Teve um seguidor aqui, teve uma pessoa que está acompanhando que fez um superchat e ele escreveu: enquanto bolsonaristas defendem a prisão perpétua para estupradores, Lula defende a saidinha, a reinclusão desses monstros. De onde vocês tiram que o Lula defende mulheres? Ele apoia o Hamas, o Lula não apoia o Hamas, isso é uma grande fake news. O Lula ele não defende saidinha, já defendeu saidinha, enfim, se defender saidinha é humano. Agora, o Bolsonaro defender prisão perpétua para estuprador é meio cascata, porque na prática, essa história da dosimetria, dependendo da brecha que pode se abrir, e tem muita gente dizendo que vai se abrir essa brecha, vai também perdoar, ou vai pelo menos diminuir pena. Pode diminuir pena de gente perigosa. Sobre isso, Guga, enfim, isso aqui, gente, não dá para dizer que Lula apoia Hamas e que Lula não apoia as mulheres. As mulheres votam no Lula porque elas se sentem mais representadas pelo Lula. As pesquisas mostram que 54% dos homens são Bolsonaro e uns 36% Lula, e inverte nas mulheres. As mulheres, a maioria, perto desse número também, 54%, 55% Lula e 36% Bolsonaro. Por quê? Porque se sentem mais representadas pelo Lula. Tem algum sentido nisso. Não dá para... Vamos ver, Guga, senão não dá mais tempo, Guga. O eleitor não é tolo, mas continue. Tá, vamos botar agora o que é que o governo, através de alguns de seus representantes, diz dessas derrotas colhidas ontem e hoje. Estão aí, Guga, diga os três, o Hollenberg. Quem Hollenberg? Não, é o Lindenberg, o Rogério Correia e o meu querido, que ele é muito bonzinho também, é um cara muito legal, que atende os jornalistas, declaração mas infelizmente não consigo lembrar o nome dele agora. Lá de São Paulo, eu sempre falo com ele. É o Alencar Santana, né? Quem é o Alencar aí? Quem é o Alencar aí, Guga? Diga. Quem é o Alencar aí, Guga? O Alencar é o de gravata vermelha. Tá, e quem o Rogério tá no meio, Rogério Correia. E o Lindenberg de gravata preta. Lindenberg, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Vamos, solta aí o que é que eles dizem. Mais um golpe que eles cometeram contra a democracia e o povo brasileiro, derrubando o veto e aprovando a anistia para beneficiar golpistas e generais. É uma vergonha, Rogério Lindenberg. É uma vergonha. Aliás, é uma vitória de pirro também, porque eles fizeram um acordão entre as elites brasileiras que não querem as pautas populares como 6 por 1 e ao mesmo tempo querem um regime autoritário sempre com golpe. Mas o presidente Lula é quem tem o povo, e é o povo, Lindenberg, que vai decidir essa eleição. Olha, pessoal, a gente tem que falar a verdade pro povo, dizer que eles se unem, é um congresso que fica contra o povo, sempre para se proteger da investigação da Polícia Federal, para tirar direito do trabalhador e
para defender golpista. Eu quero dizer uma coisa para vocês, vai acontecer a mesma coisa que houve no ano passado, na Petrobras. A gente vai virar o jogo, a gente vai para as ruas denunciar esse papel do Congresso inimigo do povo. E começa agora, 1º de maio. Todo mundo para a rua, para a gente colocar Lula como teto. Muito bem, eu tenho minhas dúvidas se muita gente vai para a rua no 1º de maio, porque há muito tempo que o 1º de maio, que sempre foi organizado, principalmente pelas confederações, pelas Pelos forças sindicatos, né? sindicais, pelos sindicatos e tudo, CUT virou, e Força virou mais, Sindical. virou mais uma grande festa popular, com sorteios. Não sei se ainda tem sorteios, mas tinha Acho que ainda até tem. no passado recente e tudo. O que se espera amanhã, mas eu não vi se isso está confirmado ainda, não vi confirmação, é uma fala de Lula, pelo menos estava previsto, uma fala de Lula à nação, através de uma cadeia nacional de rádio e de televisão, a propósito do 1º de maio. A oposição até, o próprio PL, partido do Bolsonaro, entrou no Tribunal Superior Eleitoral pedindo para censurar previamente. Não falava em censura prévia, mas dizia, olha, tem que restringir aí essa fala de Lula. Ele não pode falar de projetos do governo. Ele não pode falar nada que soe a alguma... Promoção, propaganda. que faça referência à propaganda do governo. Vem cá, não tem censura prévia nesse país. Deixa o Lula falar. Se ele falar Ele cometer algum crime eleitoral, e pagará. cometer algum crime eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral vai lá e pune ele. Agora, censura prévia? Censura prévia? Não, censura prévia não. Agora, a gente ainda tem a gente tem Caiu na Rede, não, Alice? Pois é, agora tem um vídeo seu, Guga, que você fez, que eu achei muito engraçado, que é